Eu sou a professora Érica Canijo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na nossa última aula, nós falamos sobre a estrutura do átomo. Nós falamos do núcleo, da eletrosfera e das partículas que o compõem. Hoje, nós vamos falar especificamente da eletrosfera e de como os elétrons eles se distribuem ao longo das camadas ou níveis de energia. Então, nós vamos falar de distribuição eletrônica em camadas de energia ou distribuição eletrônica em níveis de energia. Vamos começar? Então, na eletrosfera, como a gente já viu, pelos modelos atômicos, nós temos, o átomo núcleo e a região, a maior parte do átomo é a eletrosfera, que é dividida em camadas, chamadas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Essas camadas são 7 camadas eletrônicas. Nós podemos numerá-las de 1 até 7, ou podemos chamar pelas letras, que é o que é mais comum, K, L, M, N, O, P e Q. Sempre nessa ordem. A mais próxima do núcleo, camada K, a mais distante do núcleo, a camada Q. Significa que todo átomo vai ter 7 camadas? Não. Depende de quantos elétrons ele tiver. Quanto mais elétrons, mais camadas. E cada uma dessas camadas, ela suporta uma quantidade definida de elétrons. A camada K, como ela é muito pequenininha, porque é muito próxima do núcleo, ela tem só 2 elétrons. A camada L já é um pouco maior, então suporta mais, 8. Depois a M, 18. A N, maior ainda, 32. A O, 32. A P, 18. E a Q, admite-se até 8 elétrons. Ah, mas por que diminui aqui no finalzinho? O que acontece? O núcleo tem os prótons, que são aquelas partículas positivas, e os elétrons são partículas negativas. O que mantém esses elétrons em órbita desse núcleo atômico, É esse poder de atração das partículas positivas que atrai as negativas, ou seja, os prótons que atraem os elétrons. Só que quando começa a se afastar muito do núcleo desse átomo, esse poder de atração diminui. Então, ele não vai ter tanta força para segurar esses elétrons, para atrair esses elétrons e manter eles em órbita do seu núcleo. Então, por isso que ele vai diminuindo a quantidade de elétrons nas últimas camadas, lá no finalzinho. Ok? E nós temos como esses elétrons eles são distribuídos de qualquer forma nessas camadas eletrônicas, nesses níveis de energia? Não, tá? Existe uma forma de distribuição eletrônica nessas camadas. Existem duas. Em níveis de energia, que são as camadas eletrônicas, e tem em subníveis. Eu vou explicar para vocês, por enquanto, só a distribuição em camadas. E aí, aqui eu vou levar em consideração, nessa distribuição em camadas, apenas a quantidade de elétrons que possui no máximo, que suporta no máximo, através do átomo de Bohr, tá? Os elétrons, então, eles são distribuídos, em até 7 camadas, da camada K até a camada Q, tá? Com as quantidades aqui, que eu falei para vocês, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, tá? Alguns autores consideram que a camada Q suporta no máximo 2, outros consideram que suporta no máximo 8. Como que eu faço essa distribuição em camadas? Eu preciso, primeiro, saber o número atômico, para saber quantos prótons ele tem. E se eu sei quantos prótons, obviamente eu vou saber quantos elétrons ele tem.
não posso ultrapassar o máximo de elétrons em cada camada eletrônica. E eu tenho duas regras muito importantes que eu tenho que seguir. Primeira regra: a última camada eletrônica de um átomo suporta no máximo 8 elétrons. Ponto, é regra, tá? Um átomo ele só vai ser considerado estável quando ele tem 8 elétrons na última camada. Mas não significa que todos os átomos possuem esses 8 elétrons na última camada. Significa que ele não terá mais do que 8 elétrons nessa camada. E a segunda regra é: a penúltima camada, ou ela tem 8, ou ela tem 18 elétrons. Exceto quando o átomo possuir apenas as camadas K e a camada L. Então, primeira regra, máximo 8 elétrons. Segunda regra, penúltima camada, ou 8 ou 18 elétrons. Então, exemplinhos aqui para vocês, tá? Então, coloquei aqui 3 átomos. O átomo Na, que é o sódio, que tem 11 elétrons. O cloro, com 17. O bário, com 56. O sódio. Se eu vou pegar aquela primeira camada, camada K, cabe no máximo 2. Coloco 2 elétrons ali. Próxima camada, a L. Suporta até 8. Coloquei 8. Então, se eu somar 2 mais 8, 10. Quantos faltam? 1. Na próxima camada. Camada M, 1 elétron. Respeitou a primeira regra? Última camada, no máximo 8. 1 é menor que 8, tá dentro. Penúltima camada, 8 ou 18. Camada L com 8, tá dentro. O cloro tem 17. Então, camada K, 2. Camada L, 8. 2 mais 8, 10. Faltam 7. A camada M vai ficar com 7 elétrons. Última camada, no máximo 8, penúltima 8 ou 18. Agora vamos para um átomo que tem um pouquinho mais de elétrons. Então, camada K, 2, normal. L, 8, foram 10, faltam 46. A M cabe em 18, então vamos colocar 18 ali, já foram 28 elétrons. A N, põe 18 também. Ah, posso colocar 32? Não, não posso, porque senão vai ficar mais elétrons do que o número de átomos que tem, no número de elétrons que tem na substância, né, no átomo. 8 na camada O e 2 na P. Seguiram as regras. Última camada, no máximo 8, ok? Penúltima, 8 ou 18. É simples, né? Então, terminamos a nossa aula por aqui, pessoal. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós detalhamos um pouquinho a eletrosfera, falando sobre a divisão, a distribuição eletrônica, né? A distribuição desses elétrons nessas camadas eletrônicas ou distribuição em níveis de energia. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os átomos. Não percam. Deixem qualquer dúvida nos comentários e façam as atividades.